Olá, bom, aqui é o Rafael e hoje eu vou falar sobre a história da China. Deixa eu colocar aqui as coisas. Ah, Vamos lá, história da China. Deixa eu pegar outra cor aqui, porque essa cor vai ser complicada. História da China. A história da China é muito, muito interessante. Primeiro eu vou dar um ponto de vista rápido aqui. Fazer uma análise superficial do que foi a história da China. Um resumo em alguns minutos. Bom, a história da China foi marcada por tentativa de invasões do Império Mongol. Por isso foi construída a muralha da China com o intuito de tentar defender o território o máximo que fosse possível. Esses mongóis conseguiram invadir em determinado período, mas foram rechaçados em outro. O governo chinês, no período feudal, os reis, eles eram, em relação aos seus súditos, eram muito ferrenhos. Muitas punições severas em relação dos seus governantes para com os seus súditos. Então vamos agora falar de uma forma mais descritiva aqui sobre as características. Deixa eu pegar aqui. Durante a organização da China, a nobreza, uma das classes sociais, ela era responsável pela proteção do território. Então nós tínhamos a nobreza que fazia a proteção do território. Nós tínhamos os chefes, os reis, eles eram também chefes religiosos. Então o rei era também o chefe religioso. Chefe religioso. Mais uma característica aqui. O regime praticado era o regime feudal. Então, o regime feudal. E a partir do momento que a nobreza começa a acumular mais poder do que o rei, surgem as dinastias chinesas. Dinastias chinesas, que é o momento em que a nobreza começa a acumular mais poder do que o rei, e essas nobrezas elas vão fundar essas dinastias. Mais uma característica. Bom, dentre várias dinastias que existiu a dinastia Sung, que... Deixa eu escrever aqui, dinastia Sung. Evolução cultural.
Houve uma evolução cultural muito grande nessa dinastia, chegando à invenção da pólvora. Então a pólvora foi inventada na China durante a dinastia Sung. Hum, Bom, durante os anos de 1907 e 1900 e durante o ano de 907 e 960, a China sofreu fragmentação política num período conhecido como 5 dinastias e 10 reinos. Então, o período de 5 dinastias e 10 reinos foi o período aí em que a China se fragmentou, acabando por atrasar a sua evolução, a sua unificação. E em 1200, de 1211 a 1215 foi o período em que os mongóis invadiram a China, dando início ao Império Mongol. Bom, deixa eu limpar esse quadro aqui. Então, o período de 1211 até 1215 foi o período do Império Mongol, que o Império Mongol invadiu a China. Império Mongol que... Mas o que a gente pode falar? Um aspecto muito interessante se falar sobre, quando se fala sobre a China, é o budismo o budismo ele envolveu evoluções no aspecto literário, na literatura, na arte, na filosofia. Então o budismo foi um grande movimento de pensadores e de artistas, e que envolveu toda a sociedade chinesa. E a gente pode destacar, eu vou até pegar um quadro novo aqui mesmo, porque esse filósofo chinês é muito conhecido e vale muito a pena conhecer os princípios que ele utilizou para viver. É o filósofo Confúcio. O filósofo Confúcio era ele teve a ideia, né, que é conhecida até hoje, de que o homem nasce puro, o homem nasce puro até que o meio o corrompe. Até que o meio corrompe. Bom, esse pensamento ainda é difundido até hoje por alguns pensadores. E a história de vida do Confúcio é sensacional. Eu vou recomendar um livro aqui para quem se interessar e quiser continuar. O nome do livro é Pensamento Vivo de Confúcio.
A história de vida de Confúcio é sensacional. O pai dele tinha 70 anos, era um nobre chinês, tinha 70 anos e se casou com a mãe de Confúcio, que tinha 15 anos de idade apenas. Então ele se desenvolveu muito academicamente. Se desenvolveu muito academicamente e através dos estudos ele criava metodologias de trabalho. Ele trabalhou como organizador de livros, e dentre várias outras tarefas que ele executava na sociedade chinesa. Existem vários princípios que ele difundia, como o princípio da humildade, de evitar do pensamento anti-egocêntrico e altruísta. Vale muito a pena ter esse. Então esse aqui é o livro, né? O Pensamento de Confúcio é o livro. É um livro que vale a pena ter para consulta e como análise dos princípios de vida desse filósofo que eu acho que sem dúvida foi o mais importante filósofo chinês que já existiu. Com certeza o filósofo chinês mais importante que já existiu e um dos mais importantes no mundo inteiro. Então tá aí, esse é um vídeo sobre a história da China. Eu gostaria de falar só mais um pouco sobre a muralha da China e algumas intervenções que aconteceram. Então vamos continuar aqui. No ano de 1368, a dinastia Mongol foi derrubada pela resistência chinesa interna. E isso possibilitou a chegada ao poder da dinastia Ming, que é muito conhecida, né? Esse intervalo de invasões mongóis e a resistência chinesa, se eu não me engano, foi retratado no filme da Disney, que eu não estou lembrando agora o nome. Mulan. É um anime, é uma animação que retrata a entrada de uma mulher também no exército, porque naquela época as mulheres não poderiam fazer parte do exército, e daí ela se disfarça e tal, e entra. Eu sei que o final do filme termina com um combate em um desses castelos chineses, com aquela estrutura barroquista. É divertido o filme, tem muito tempo que eu vi, mas eu acho que eu indico, vale a pena. Eu não tinha parado para pensar no aspecto histórico e eu não analisei o filme de uma forma mais detalhada. Mas continuando aqui, em 1368 a dinastia Mongol é derrubada pela resistência interna, e o que possibilitou a chegada ao poder da dinastia Ming. Então a dinastia Ming chega ao poder, que eu acredito que a dinastia Ming seja a mais importante de todas, né? Aliás, a dinastia Sung ajudou a evoluir a China culturalmente, foi realmente também muito importante. Mas falando sobre a dinastia Ming aqui, ela vai entrar em decadência só com a chegada dos europeus em 1516. Então, com a chegada dos europeus, a dinastia Ming vai entrar em decadência. Mas o que vale a pena a gente falar sobre a muralha da China, né? Deixa eu pegar aqui. Muralha da China. Deixa
eu pegar outra cor. Muralha. Muralha da China. Bom, a muralha da China ela demorou 2.000 anos para atingir seu tamanho total. Isso é muito tempo, hein? Foram 2 milênios para ficar totalmente pronta. O trabalho em quantidade estimada, estima-se que 1 milhão de trabalhadores ao todo tenham trabalhado para erguer esse monumento gigantesco. Então, 1 milhão de trabalhadores. A extensão total é de 7.000 quilômetros, muito grande. Cabe lembrar também que a muralha ela foi construída aos poucos ao decorrer de várias dinastias, né? A necessidade de se proteger a muralha da China ela fica ao norte da China, então foi uma tentativa de se defender dos povos que tentavam invadir o norte. Mas isso não teve muito sucesso não, porque, como a gente verificou agora há pouco, os mongóis conseguiram invadir e expandir o seu império sobre o território chinês. Então, voltando aqui, atualmente grande parte da muralha da China está em ruínas. Então, e também a partir do ano de 1664, ela perdeu o seu aspecto estratégico, ela deixou de ser usada estrategicamente. Bom, então a partir de 1664 ela perdeu o seu motivo de existir, até porque o território chinês ele se prolongou com a anexação dos territórios ao norte. A muralha da China acabou perdendo a sua função principal, que era de proteger território, e atualmente 2/3 dessa muralha está em ruínas por motivos de falta de empenho na preservação, uma má organização das visitas turísticas, e isso acarretou que a muralha da China e também o território onde a muralha está, se a gente for pensar bem, é um território todo ondulado. E a engenharia teria que ser muito bem pensada e muito bem feita para a estrutura aguentar aquela variação toda de terreno, né? O terreno na muralha da China é assim. Então aqui está a muralha. Ela tem 7.000 quilômetros, então ela percorre um território muito grande, muito extenso e de grandes variações na geografia, né? Aqui ela ultrapassa morros, ela não é totalmente plana, né? Então seria esse o motivo também do desgaste de 2/3 da muralha está em ruínas. E também, se a gente for analisar, eu acredito que aquela área da China não seja alvo de tremores, de terremotos e coisas do tipo. Então isso também, que se fosse
com certeza a muralha já tinha caído. E não daria pra ver da lua, né? Dizem que dá pra ver. Da lua eu ainda não fui lá eu ainda não vi nenhuma foto mostrando a Terra e a muralha da China. Mas com certeza dá pra ver da lua usando um telescópio ou alguma coisa do tipo, né? Algum equipamento. Ou será que dá pra ver a olho nu? Não sei. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. E eu vou tentar fazer um vídeo totalmente dedicado ao filósofo Confúcio. Já atingimos 20 minutos e 46 segundos. Então por hoje eu vou terminar a história da China por aqui. Eu acho que já deu para falar bastante coisa. E quando eu puder, eu vou fazer um vídeo dedicado totalmente ao filósofo Confúcio, que foi um pensador com ideias muito, muito importantes. Tanto é que são seguidas até hoje. São ideias fantásticas e de cunho minimalista e simplista. Então vale a pena ler o livro e se aprofundar um pouco mais nesse filósofo. A história da China é fantástica, é muito, muito legal. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.